Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos. Bom dia! Amados, é um prazer estarmos juntos novamente, dessa vez para nos debruçarmos sobre o livro do profeta Amós. Eu sou o professor Fábio Machado e hoje estarei expondo os capítulos de 1 a 3. Mas antes de iniciarmos a nossa exposição, vamos orar. Meu Pai e Senhor, muito obrigado por esse maravilhoso privilégio de estar junto com esses irmãos novamente, para meditarmos em Tua Palavra. Te agradeço pela vida de cada irmão que tem perseverado na leitura das Tuas Escrituras, que tem vencido todos os obstáculos que o adversário das nossas almas tem lançado sobre eles nesses tempos difíceis que estamos passando. Peço que nos tome em seus braços e nos dirija nestas exposições. Meu sincero desejo é que essas palavras não voltem vazias, mas que elas realizem o que te apraz e prosperem naquilo para que foram enviadas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pouco tempo antes de o profeta Oséias começar a testemunhar contra a apostasia da casa de Israel, das 10 tribos, e anunciar o julgamento vindouro, apareceu em Betel, a residência da idolatria, um camponês de nome Amós. Ele não era um cidadão do reino das 10 tribos, mas pertencia a Tecoa, uma pequena cidade no sul de Judá. Aprendemos no livro que ele era pastor e coletor de frutos de sicômoros, que é um tipo de figueira, cujos frutos são verdes e nascem em cachos. A autoria desse livro é atribuída ao próprio Amós. Só não se sabe se ele mesmo escreveu ou ditou para um escriba. Com relação à data, atribui-se a aproximadamente 760 a 750 a.C. Sob o reinado de Jeroboão II, o reino do norte de Israel floresceu como nunca antes e nem depois. Houve uma grande prosperidade externa. Portanto, descobrimos que o profeta menciona os ricos, sua grande riqueza e luxo, seu orgulho arrogante e autossegurança, e a opressão dos pobres. Por baixo de tudo isso havia uma terrível corrupção moral, fruto da falsa adoração. Nesse estado de prosperidade, imoralidade e falsa adoração, eles nem sonhavam com nenhuma calamidade vindoura. Tais foram os dias em que o pastor de Tecoa apareceu em cena para dar um testemunho inspirado contra a nação. No capítulo 1 até o capítulo 2, verso 16, o Senhor mandou Amós, que era de Judá, a Betel para profetizar o juízo que viria sobre Israel. Mas em Betel, Amós se deparou com um público hostil. O primeiro rei de Israel, Jeroboão I, tornara a cidade um centro de adoração pagã. Como o templo de Jerusalém estava em Judá e não na nação de Israel, Jeroboão estimulara os israelitas a adorarem em Betel em vez de o fazerem em Jerusalém. Dessa forma, os israelitas que se agrupavam em Betel viam Amós, nativo de Judá, com suspeitas. Mesmo assim, Amós corajosamente condenou os pecados dos vizinhos de Israel, os sírios, os filisteus, os fenícios, os edomeus, os amonitas e os moabitas. E prosseguiu apontando a iniquidade de Judá e de Israel, que haviam rejeitado o Deus que fizera a aliança com eles. Também estavam condenados perante Deus por suas próprias perversidades. Firmemente, Amós conclamou os israelitas a voltarem-se para o Deus vivo.
Nos versos 1 e 2, o profeta diz que em visões Deus lhe deu palavras a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá. Tecoa ficava a cerca de 15 quilômetros ao sul de Jerusalém, em uma região apropriada para a criação de cordeiros e cabras. O terremoto, mencionado novamente em Zacarias, no capítulo 14, verso 5, não pode ser datado com precisão. O templo ficava no Monte Sião, a parte mais antiga de Jerusalém. O Senhor rugirá. O verbo traduzido aqui por rugirá indica o rugido do leão quando salta sobre a presa, expressando assim a proximidade do juízo. O fato do cume do Monte Carmelo, na costa norte de Israel, secar-se, indica um grande desastre. O Carmelo tinha jardins que normalmente mantinham sua exuberância e florescimento o ano inteiro. No verso 3 do capítulo 1, debaixo da autoridade divina, Amós profetiza que, por 3 e por 4. Essa expressão indicava como a paciência de Deus estava exaurida. Os sírios tinham persistido no pecado sem cessar. Esse recurso é usado repetidamente quando Amós transmite as palavras de Deus contra uma nação pecadora após outra. A expressão trilharam com trilhos de ferro indica extrema crueldade e desumanidade na guerra. Nos versos 4 e 5, o Senhor consumiria a fogo a casa de Azael e os castelos de Ben-Hadad, pois foram reis da Síria que trataram a Israel de forma particularmente cruel. A debulha de Gileade com instrumentos de ferro ocorreu quando Azael de Damasco conquistou a terra a leste do Jordão. Azael assassinou Ben-Hadad e Eliseu previu todas as coisas horríveis que ele faria a Israel. O Senhor arrombaria as portas de Damasco e eliminaria os moradores de Biquiat-Aven e de Bet-Eden, que significam, respectivamente, Vale da Iniquidade e Casa do Prazer. Quir foi para onde o rei assírio Tiglat-Pileser III exilou os sírios de Damasco, em 732 a.C. Mas depois, Amós fala de Quir como o local de onde originariamente provinham os sírios, lá no capítulo 9, verso 7. Nos versos de 6 a 8, Gaza era uma das principais cidades dos filisteus, os tradicionais inimigos de Israel, cujo gigante Golias é o mais famoso entre eles, que viviam na costa sudoeste de Canaã. Deus os destruiria, porque Gaza levou cativas as comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Seus muros e suas fortalezas seriam queimadas, assim como Asdod, Asquelon e Ecrom seriam destruídas. Nos versos 9 e 10, Tiro era a principal cidade fenícia, ficava na costa noroeste de Canaã. Os fenícios eram mestres da navegação. Tiro e Israel tinham costurado juntos uma lucrativa aliança para ambos. Mas Tiro ignorou a antiquíssima aliança dos irmãos e buscou lucro comercial, vendendo escravos israelitas para Edom. Por isso, teria seus muros e castelos destruídos pelo fogo. No verso 11, a nação de Edom, a sudeste do Mar Morto, controlava importantes rotas de caravanas comerciais, estando assim muito envolvida com negócios. Os edomitas eram descendentes de Esaú, o irmão de Jacó. Por isso, o Senhor os considerava irmãos. Porém, várias vezes durante o relacionamento complicado deles, Edom se aproveitou do infortúnio de Israel ou de Judá para ajudar outros a atacá-los sem misericórdia. Por isso, Temã e Bosga, que eram importantes cidades edomitas, sofreriam o juízo divino. Nos versos de 13 a 15, a nação de Amon, localizada a leste de Gileade, às margens do deserto, descendia de um dos filhos de Ló,
o sobrinho de Abraão. Portanto, Amon se relacionava com Israel, embora não tão de perto como Edom. Em sua crueldade, eles rasgaram o ventre das grávidas em batalha, com o objetivo de aumentarem seus territórios. O propósito do ato desumano de Amon, descrito aqui, era deixar Israel sem defensores para o caso de uma futura invasão. Assim, os amonitas esperavam estender seus termos à custa dos israelitas. Por conta dessas barbaridades, o Senhor os destruiria. Rabá, sua principal cidade, seria levada cativa com seu rei e príncipes. No capítulo 2, dos versos 1 a 3, assim como Amon, Moabe, localizada a sudeste de Israel, descendia de um dos filhos de Ló, e em seu ódio contra Edom, ela queimou os ossos de seu rei até virar cal. Acreditava-se que esse ato profanaria os restos mortais de alguém que morreu em função de uma doença, um ato cruel na antiguidade e uma grande desonra para a memória da pessoa. Queriote era uma grande cidade moabita, que era a sede do templo de Quemos, o deus da nação de Moabe, que também receberia o juízo divino. Nos versos 4 e 5, Judá era a vizinha de Israel ao sul. Israel e Judá partilhavam de uma herança, uma língua, uma fé e uma aliança com o Senhor. A base do juízo de Judá e de Israel era diferente da do juízo das nações que Amós chamara para prestar contas diante dele. Judá e Israel tinham recebido a revelação específica de Deus no Sinai. Eles receberam a lei e os estatutos do Senhor e tinham uma relação de aliança especial com ele e deveriam ser um modelo de responsabilidade. No verso 6, aqui o foco muda para o público de Amós, Israel, o povo de Deus que havia descumprido sua aliança com ele. Deus estava chamando-os a responder por terem violado esse pacto. No tempo de Amós, os poderosos de Israel estavam aproveitando-se dos tribunais para vender devedores como escravos, aqui chamados no texto de justos, porque eram vítimas inocentes da corrupção das cortes. No verso 7, Amós usou de exagero deliberado para retratar a ambição dos opressores dos pobres. Insatisfeitos em tomar as fazendas de suas vítimas e vender o povo como escravo por dinheiro, os ricos gananciosos não deixavam os pobres irem embora, até terem sacudido o pó de suas cabeças. Os mansos, ou seja, aqueles que não tinham poder nem influência, deveriam ter podido contar com a justiça para lhes amparar. Mas a justiça lhes era negada. O resultado desse comportamento era a pobreza, opressão, insegurança e promiscuidade sexual. No verso 8, as roupas empenhadas como garantias de um empréstimo deveriam ser devolvidas à noite, porque elas serviam de cama para os pobres. Mas os poderosos de Israel andavam espalhando as roupas como leitos para si próprios, ao lado dos altares, procurando assim demonstrar uma devoção vazia e impiedosa. Nos versos 9 e 10 do capítulo 2, a afirmativa enfática, não obstante eu, sublinha o fato de que Deus tinha destruído o inimigo de Israel. E o êxito da nação não tinha acontecido por seu próprio mérito. O amorreu se refere ao antigo povo, habitante da terra de Canaã. Os cedros citados eram árvores notáveis pela sua altura, enquanto que os carvalhos pela sua força. O seu fruto por cima e as suas raízes por baixo significam uma destruição completa. Nos versos 11 e 12,
Deus falava com eles e lhes entregava mensagens para o seu povo. Eles tinham um privilégio especial. Os nazireus se dedicavam a Deus com um voto que acarretava responsabilidades e proibições específicas. Fosse pela vida inteira, fosse por um período determinado. A abstinência total de vinho era uma das características mais importantes do voto nazireu. No entanto, eles foram proibidos de exercerem suas respectivas funções. No verso 13, Deus diz que ele os apertaria no lugar deles. E é uma forte metáfora do peso do pecado de Israel sobre o Senhor. Nos versos de 14 a 16, não existiria força física, habilidade com armas de guerra e nem mesmo os mais vigorosos cavalos de guerra que bastassem para os valentes militares se salvarem naquele dia em que Deus lançaria seu juízo sobre eles. Se nem os fortes conseguiriam salvar-se, o que diria do resto do povo? No capítulo 3, no verso 1, toda a geração que o Senhor fez subir da terra do Egito enfatiza aqui no texto o relacionamento íntimo e pessoal que Deus tinha com Israel, a nação por ele criada. O Senhor escolheu apenas Israel. O relacionamento dele com Israel era não só íntimo, como também exclusivo. Deus tinha sido fiel a Israel, mas Israel não tinha sido fiel a Deus. Por esse motivo, a nação seria julgada. Dos versos 3 a 6, essa série de perguntas retóricas ilustra a seriedade, a certeza e a retidão da atitude que Deus estava por tomar contra Israel. Cada pergunta é formulada de modo a requisitar um sonoro não como resposta. No verso 7, nós temos uma declaração que interrompe, ainda que realçando, a mensagem de Amós de que Deus é soberano e faz o que bem entende. Então, o juízo contra Israel era certo. No verso 8, mais duas perguntas retóricas concluem a série de 9. Então não faria bem a Israel proibir o ato de profetizar. Assim, o verdadeiro profeta deveria profetizar, tanto quanto o juízo de Deus deveria acontecer. Nos versos 9 e 10, Asdod era uma das 5 principais cidades filisteias, que ficava no litoral mediterrâneo, a sudoeste de Israel. O fato de Deus convocar a Filístia e o Egito a testemunharem seu juízo contra Israel significava que ambas as nações eram relativamente mais justas do que Israel. Eles não tinham recebido a revelação de Deus no Sinai, mas Israel, que a havia recebido, descumprira a lei descarada e repetidamente. O verso 11 ilustra uma sentença formal contra Israel na presença de testemunhas convocadas por Deus, como diz o verso 9 aqui do capítulo 3. Enfraquecer a fortaleza de Israel foi exatamente o que a Síria fez nos anos seguintes à profecia de Amós, terminando por derrubar a nação em 722 a.C. Nos versos 12 e 13, o pastor contratado era responsável pela segurança das ovelhas. Ele precisava compensar qualquer prejuízo, a não ser que conseguisse provar que fora inevitável. Um leão que pegasse uma ovelha traria um grande prejuízo, mas o pastor tinha que provar que um leão a levara. Então alguns ossinhos ou um pedaço de orelha bastavam. O proprietário reconheceria o malfeito do leão. Então, tão completa quanto a destruição de uma ovelha por um leão seria a destruição de Israel
que Deus levaria a cabo. No verso 14, Jeroboão I havia construído santuários em Betel e Dan para impedir os israelitas de viajarem a Jerusalém para adorar a Deus, e possivelmente para impedir de voltarem a jurar a fidelidade política à casa de Davi. Esses santuários de falsa adoração levaram muitos israelitas a serem infiéis a Deus. Os chifres representam força. Se os chifres do altar fossem cortados, como diz o texto, simbolizaria a fraqueza do altar e assinalaria a sua plena destruição. No verso 15, as 4 casas aqui mencionadas eram todas símbolos de opressão. Muitas pequenas heranças tinham sido roubadas para formar as grandes propriedades dos ricos e poderosos, onde então construíram suas casas opulentas. Queridos, quando lemos a profecia de Amós, somos obrigados a admitir que nada mudou. Vivemos num mundo onde todos, inclusive muitos que se intitulam cristãos, buscam dinheiro, fama e poder. Jesus já nos deixou muito claro que não podemos servir a 2 senhores, a Deus e a Mamum, que é o Deus do dinheiro. Então, meus irmãos, precisamos considerar nossas vidas, objetivos e prioridades. A quem verdadeiramente temos servido? E assim, nós concluímos nossa exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.